E o Fator Político BR segue na cobertura aqui no Congresso Nacional. Ao meu lado, o deputado federal, capitão Alden, que é da Bahia, e com uma importante audiência pública que trata sobre câmeras de reconhecimento facial. Deputado, qual que é a importância de se tratar sobre esse tema, que parece que vem sendo utilizado em várias esferas? Perfeito. Nós temos hoje aproximadamente 5 estados brasileiros que os governos estaduais vêm investindo maciçamente na aquisição de ferramentas no combate ao crime e as suas diversas modalidades. Não somente para identificar, por exemplo, veículos roubados ou furtados ou com restrições judiciais, mas também, principalmente, na identificação de indivíduos que foram condenados pela justiça ou que estão com mandado de prisão em aberto. Há, inclusive, a previsão do uso dessas tecnologias para, por exemplo, identificar desaparecidos, crianças desaparecidas, identificação, por exemplo, de comportamentos que possam indicar possíveis pessoas que estejam com ilação suicida, por exemplo, no metrô. Então, esse uso de reconhecimento das câmeras, com reconhecimento facial, ela é utilizada no mundo inteiro para diversas finalidades. Isso tudo depende do algoritmo que está sendo utilizado para a implementação dos sistemas. Nesse caso brasileiro, estamos utilizando um questionamento no que diz respeito à questão da segurança pública, a viabilidade desse sistema para capturar indivíduos que estão com mandado de prisão em aberto. Então, na Bahia, por exemplo, é o estado que tem feito o maior número de investimentos nessa área. Só para você ter uma ideia, quase 700 milhões de reais foram empregados pelo governo do estado para a ampliação desse sistema por todo o estado. Acredita-se hoje que no Brasil, o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará e Sergipe, somados, dão mais de 41 milhões de pessoas já monitoradas por essas câmeras. Então, o que a gente vai discutir hoje aqui especificamente é quais são os requisitos para a implementação dessas câmeras, quais são os algoritmos utilizados e se ele de fato apresenta um viés racista, como muitos falam. Alguns têm apontado que esses instrumentos podem provocar um chamado racismo, ele tem um viés racista, que ele apenas tem identificado grupos específicos da sociedade. Então a gente vê nessa audiência pública discutir se de fato isso acontece, se são análises matemáticas, se existe algum tipo de avaliação feita pela cor da pele, enfim, a gente vai trazer esses questionamentos. A verdade vai ser uma oportunidade da verdade, então, vir à tona. Com certeza, a gente vai demonstrar fatos, a gente não vai aqui tratar com ideologia, muito menos com suposições. Vamos trazer técnicos da Bahia, especificamente, inclusive empresas que trabalham aqui na Bahia, no Brasil, com esse ramo de algoritmos, estudos algoritmos, para que eles expliquem qual é o potencial desse tipo de ferramenta e se ele pode ou não ser ajustado de acordo com a conveniência do Estado ou do governador. Que alguns acreditam que essa tecnologia pode ser utilizada com um viés diferente daquela específica da segurança. Então, são essas questões que a gente vai apresentar hoje na audiência. Perfeito. Um último assunto, dá um passinho para cá, por gentileza, e não menos importante. Em relação ao presidente Lula ter colocado em sigilo agora a questão dos presos que não retornam para a cadeia, como que o senhor vê, qual a necessidade de colocar esse tipo de informação em sigilo? Isso ajuda ou prejudica o sistema, a sociedade? Olha, nós, no âmbito da Comissão de Segurança Pública, Combate ao Crime Organizado, fizemos uma convocação, inclusive do ministro da Justiça, para que ele pudesse explicar, inclusive, do que se trata essa portaria. Qual é o receio do Ministério da Justiça em restringir esses dados? Nós entendemos que, claro, detalhes específicos de como ocorreu essas fugas não devem ser tornados públicos, até para que não dê conhecimento quais foram os mecanismos e estratégias dessa fuga. Nós entendemos isso. Mas daí você colocar em sigilo, inclusive, dados relacionados a estatísticas, quais condições, qual o perfil desse criminoso, qual a periculosidade, né? Isso eu já acho que não é prudente. Eu acho que não dá para divulgar os métodos de como foi feita a fuga. Mas daí você blindar, ocultar informações que podem, inclusive, fazer com que nós montemos aí um grupo de trabalho para tentar justificar, ou não justificar, mas apresentar medidas que visem a melhorar o funcionamento do sistema como um todo. Eu acho que isso é necessário. Esse sigilo é quantitativo, inclusive, né? Por exemplo, se houver uma fuga, eles não têm agora a obrigação de divulgar quantos presos fugiram. Exatamente. Eu acho que isso é muito ruim.
Até porque todos os sistemas penitenciários do mundo inteiro, eles se baseiam em dados anteriores e falhas para se propor soluções. Então, na medida que nós não temos conhecimento de quantos fugiram, como fugiu, como é que a gente vai propor melhorias? Então, eu acho que é estranho que, no mínimo, o Ministério da Justiça se preocupe tanto em não estar divulgando esses dados. O que é que ele tem a esconder com relação a isso? Até hoje, informações relacionadas à fuga dos presos em Mossoró não ficaram muito claras. Né? Como é que 2 indivíduos perpassam 7 barreiras de proteção dentro da unidade prisional de uma maneira muito fácil? Então, eu acho que a gente precisa realmente bater o pé, convocar realmente o secretário nacional, se for o caso do próprio ministro, para que eles definam claramente qual é a proposta desse objetivo de restringir o acesso a esses dados. Perfeito, muito obrigada. Tá bom. E parabéns pelo ranking dos pilotos. De novo, mais um. Bom trabalho para o senhor.